Olá pessoal, agora sim falando sobre datas de Apocalipse, mas sempre é importante ressaltar que isso aqui não se trata de um tipo de revelação que tais coisas vão acontecer em tais datas, não é uma promessa, não é algo que foi uma revelação, isso vai acontecer nessas datas, deixa que Deus ministre em você. E para entender isso, é como se na matemática, para a gente poder começar a aprender, a gente usa números para depois começar a aprender coisas mais complexas usando incógnitas, né? Então, como o Apocalipse é muito complexo, a gente também vai usar aqui esse artifício de números, né, com datas, com números que o próprio Apocalipse e os profetas também têm, para poder entender a ordem de Apocalipse, como os eventos vão ocorrer. Porque, diferente do calendário gregoriano, no calendário judaico, cada mês tem a sua importância, tem o seu significado, está ligado também a uma das tribos, cada mês também tem um versículo vinculado, também tem algumas características sobre esses meses. E, além disso, tem datas também que têm certos eventos que já ocorreram ao longo da história e se repetiram nesse padrão, como por exemplo a destruição do templo, ocorrendo em uma determinada data, em algumas ocasiões. Não são todas as datas, todos os dias do ano, que têm algum significado, mas existem certas datas que têm algum significado, algum evento ocorreu e que também está nos ensinando alguma coisa. E para entender um pouco sobre essas contas que a gente vai apresentar aqui, é necessário ver o vídeo sobre os fundamentos bíblicos para cálculos de Apocalipse, a abreviação do tempo, os selados, quem podem ser os selados, e sobre o arrebatamento 1 e 2. Mas os principais, pelo menos, se não tiver muito tempo, pelo menos sobre os fundamentos bíblicos para cálculos de Apocalipse e a abreviação do tempo. Tudo isso faz parte desse estudo aqui também. E eu tive que separar esse vídeo, aqui seria só as datas de Apocalipse vinculadas em alguma relação com os selados, com o povo de Deus, com o povo santo de Deus. E depois, em outro momento, eu vou fazer outro vídeo com outras datas que também nos auxiliam a entender o que o anticristo também pretende fazer. O que e como ele pretende se apresentar cumprindo certas profecias. Mas esse próximo vídeo vai demorar um pouco mais. Então a primeira coisa que a gente precisa é chegar no ano em que começaria esses eventos. Como a gente falou no vídeo sobre os fundamentos bíblicos para o cálculo de Apocalipse e sobre a abreviação do tempo, a gente viu que a abreviação do tempo poderia ser em 210 anos, sendo que o milênio sabático judaico teria início no ano de 6000, e agora estamos no ano 5786 no calendário judaico. Então, se a gente pegar 6.000 menos 210, vai dar 5.790, que seria o ano de 2030. Porém, como o calendário judaico tem uma diferença de pelo menos 6 meses, praticamente 6 meses, para o gregoriano, o calendário de 2030 para os judeus, ele se inicia 9 de 2029. 9 de setembro de 2029. Então, como a gente também viu sobre essas contas, né, que provavelmente 3 anos e meio o diabo já escondeu ao longo da história, então, na verdade, a grande tribulação só se trata de 3 anos e meio, e não necessariamente que teria que iniciar uma contagem de 7 anos, mas 3 anos e meio, que é o período do trabalho de parto. Então, se a gente pegar setembro de 2029 e diminuir 3 anos e meio, vai chegar em abril de 2026. E qual o evento mais importante nesse mês de abril de 2026? E quais são as festas mais importantes do calendário judaico? Primeiro é a Páscoa, que é a libertação do povo do Egito. Depois tem Purim, que é o livramento do povo. Tem Yom Kippur, que é o dia do perdão, que aconteceu no período que eles estavam no deserto também. Tabernáculos, que lembra a provisão e dependência de Deus durante esses 40 anos que eles passaram no deserto. Porque agora estamos em um tabernáculo provisório, como peregrinos aqui nessa terra, né? E esses 40 anos também me lembrou daquele estudo que a gente fez uma comparação com as 4 medidas de Apocalipse 6:6 e com os 40 ácias. E como seria difícil explicar isso aqui tudo aqui de novo, seria melhor assistir aquele vídeo. Sendo que essas 4 festas mais importantes do judaísmo não são exatamente as mesmas festas de peregrinação, em que todo ano, pelo menos 3 vezes ao ano, os judeus deveriam ir à terra de Israel para comemorar essa festa. São outras festas. A festa como a gente conhece como Pentecostes, por exemplo, é uma delas. Então, relembrando o que a gente também já tinha mencionado, é muito provável que Jesus nasceu no ano 6 e morreu no ano 29. E por que isso, né? Jesus teria morrido em uma sexta-feira, o sábado seria no dia 14, que é a Páscoa judaica, e teria ressuscitado no dia 15. Então, 15 de Nissan. A equivalência dessa data seria 17 de abril de 29, do ano 29. E 15 de Nissan existe ali em Levítico 23, convocações santas relacionadas a essa data de 15. Seria o início da festa de pães ázimos. Então, se a gente pegar o ano 29, somar mais 2.000 anos, como a gente viu naquele vídeo também, vai dar um ano de 2029. Lembrando que o ano cívico judaico começa em 9 de 9 de 2029, que é 1º de Tishrei. E lembrando também que é ao crepúsculo que começa o dia judaico. Quando aparece pelo menos a primeira estrela no céu, já começa o dia judaico.
Se você for olhar no calendário, talvez vai achar que lá está 10 de setembro de 2029, mas o dia 1º de Tishrei, ele começa na noite anterior. Então se a gente pegar 2029 agora e subtrair 3 anos e meio, vai dar 2026. Então a gente chegou no mesmo ano de 2 formas. Primeiro, avançando no calendário e também subtraindo desse milênio sabático judaico. E o evento mais importante de abril de 2026 é a Páscoa judaica. Então ali a gente tem o primeiro sinal. E qual seria esse primeiro sinal em abril de 2026? Será que a abertura do sexto selo, pelo menos, né, não seria em 1º de abril de 2026? E 26? E vamos ver o porquê disso. Em Levíticos 23:4 fala assim: "São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado". Então essas festas realmente são fixas, não deixam de existir, né. E tem convocações santas, algo que liga a dimensão superior, né, o espiritual, com esse aqui, uma convocação desse povo santo. Então, a Páscoa, que é 14 de Nissan, ela cai em dia 1º de abril de 2026. Será que esse o dia não seria a libertação do povo santo? Mas no seguinte sentido, em Daniel 12:1 e também Apocalipse 12, versículo 7 a 12, fala sobre a peleja nos céus. E lembra quando Daniel, o profeta, ele estava orando e jejuando, esperando uma resposta do Senhor, e o anjo demorou 21 dias para chegar até ele, porque houve uma resistência espiritual? Então, certas batalhas espirituais não se resolvem no nosso calendário, talvez em um único dia. Então, essa peleja nos céus pode ter início no dia 1º de abril de 2026 e durar 7 dias. E eu sei que na Bíblia, para nós cristãos, não está muito claro, mas os judeus pregam isso, faz parte da cultura deles, que as 10 pragas no Egito, aquele período que está ali no Egito, duraram apenas 7 dias. Não foi um período grande, mas em apenas 7 dias Deus promoveu aquelas 10 pragas. Isso faz com que realmente aqueles eventos se tornassem extraordinários e espirituais, porque não tem como naturalmente essas 10 pragas acontecerem em um tempo tão rápido. Porque se a gente for olhar alguns documentários, como já fizeram, parece até realmente haver uma sequência lógica e biológica em tudo isso. Mas ocorreu apenas em 7 dias. E lembrando também, segundo as profecias de outros vídeos que a gente já viu, essa libertação, essa salvação no final dos tempos vai ser semelhante a esta, de quando os judeus foram libertos do cativeiro do Egito, só que de uma forma muito mais extraordinária, mas tão mais extraordinária que nunca mais vai se usar esse exemplo de assim como Deus tirou o povo do Egito, porque esse exemplo anterior vai ficar muito pequeno em relação à salvação que ainda está por vir, vai ser muito mais extraordinário. Então, lembrando que como o dia judaico começa na noite anterior, pode ser em 31 de março de 2026, ao anoitecer. E como a gente também já havia falado sobre como poderá ser o arrebatamento, diferente do que as pessoas imaginam de o corpo ser removido, transportado, desaparecer, ser transformado em corpo em glória, não é assim que deve acontecer. Sangue e carne não pode herdar o reino dos céus, mas o espírito que nasceu novo, esse sim. Então, fazendo uma analogia com o Êxodo 12, 21 a 51, sobre o anjo destruidor que vem fazer a morte dos primogênitos, naquele caso dos egípcios, o vento do Senhor, ele passará sobre os seus filhos, e é como se fosse aquela analogia com o ceifador de Apocalipse 14, quando ele passar a sua foice, vai ceifar essa terra, né? E como o joio vai estar já separado do trigo, ou seja, aqueles que são falsos cristãos e aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, que têm um novo espírito, que nasceram de novo, quando essa foice passar, né, por assim dizer, somente o espírito que nasceu novo é o que vai partir, né? E o corpo fica aqui morto. Então, agora parece que é o contrário, né? Enquanto alguns vão achar que isso é uma tragédia, na verdade é uma grande salvação, porque quem vai estar aqui vai sofrer e muito. E como também já está profetizado, chegará um momento em que a morte fugirá deles, né? Apesar de que não é exatamente como penso, mas vão desejar ardentemente essa morte, mas o que veio de Deus, esse evento que veio de Deus tirando os espíritos dessas pessoas, os verdadeiros cristãos, essa é a verdadeira salvação. E, voltando para a analogia com o Êxodo, 7 dias depois que eles saíram do Egito, que eles passaram, fizeram a travessia do conhecido Mar Vermelho, né, mas na verdade seria Mar de Juncos. E isso aconteceu em 21 de Nissan, que foi essa travessia do mar. E como a gente também já tinha visto em vídeos passados, ali seria essa primeira trombeta. Então, esse arrebatamento, como as pessoas chamam assim, né, e na verdade arrebatamento tem um estado diferente de morte, e essa morte, nesse caso, vem do Senhor, como também está em Isaías 18:3, ao alvorar da bandeira, né? Ou seja, quando Miguel e seus anjos se levantarem com essa peleja nos céus, e assim que eles arvorarem a bandeira, será tocado essa trombeta, ou seja, eles vão preparar o lugar para onde o espírito dessas pessoas, da verdadeira igreja, será levado e ali eles vão ser sustentados por 3 anos e meio. Então, eles não vão estar mais aí nesse plano. E o que vai acontecer? Satanás será expulso deste local e todos esses demônios vão ser lançados aqui na Terra. E eles vão perder o acesso àquele local, vai estar fora da vista da serpente.
e a verdadeira igreja vai estar lá. Em Jeremias 4, 5 a 6 também menciona algo parecido com isso. E fazendo também analogia com Êxodo 13, 17, isso vai até o capítulo 15, versículo 26, quando o mar se abriu e o povo de Israel passou e depois fechou afogando os egípcios que estavam perseguindo eles, a gente já viu que isso também está lá em Apocalipse, né? Satanás arroja uma espécie de rio contra essa igreja, mas a terra abre e engole esse rio, né? Salvando o povo de Deus. E quando isso aconteceu lá no Mar de Juncos, né? Eles cantaram a canção do mar, ficou conhecida assim, né? Que é uma conexão especial com o oitavo dia da redenção. E também será uma redenção futura. Isso a gente pode ver em Isaías 10:32 e vai até o capítulo 12, versículo 6. Sendo que a gente também já viu que em Apocalipse 15, alguns vão cantar o cântico de Moisés. Porque nesse versículo, quando o mar se fecha sobre os egípcios, Moisés diz que ele iria cantar determinado cântico. Não quer dizer que ele cantou. E da forma como está escrita, está no futuro e não no passado. Então, isso acontece em Apocalipse 15, em que estarão cantando o cântico de Moisés. Em Levítico 23, 7 a 8, diz assim: No primeiro dia tereis santa convocação, que no caso é a Páscoa, né? Nenhuma obra servis fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, nenhuma obra humana. E quando ele fala sobre esse primeiro dia de festa, está falando sobre 14 de Nissan, que é o início da Páscoa. Essa oferta queimada, o corpo dessas pessoas vão estar aqui, vão estar como realmente mortos aqui. É uma espécie de sacrifício, no caso. E continuando, pode ser que a abertura do sétimo selo seja no dia 4 de abril de 2026. No dia 16 de Nissan, foi o dia que Levi nasceu, que deu origem à tribo de Levi, né? E também foi o dia que Sodoma foi derrubada. Dia 14 de Nissan, como já viu, ele pode começar no dia 31 de março de 2026. E aí você acrescenta mais 3 dias e meio. Assim como lá em Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas, que elas ficaram mortas por 3 dias e meio, acrescentando esse número aqui, pode ser que desde essa data até o dia 4 de abril, os selados estejam aqui como uma espécie de coma. Eles não morreram, mas estão em uma espécie de coma, porque o espírito foi arrebatado. Então, os eleitos podem ser levados em espírito no dia 17 de Nissan. E uma curiosidade sobre essa data de 17 de Nissan é que a arca repousou no Monte Ararat nessa data. E isso está em Gênesis 8:4. Em Levítico 23, 10 a 12, o Senhor fala assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua mercê, então trareis o molho das primícias da vossa mercê ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia imediato ao sábado. O dia imediato ao sábado é o domingo. O sacerdote o moverá. E o versículo continua. E esse sacerdote, fazendo uma analogia com Ezequiel 46, 9 a 10, e também o versículo 12, é o próprio Messias, em que também já haviam outras profecias em que esse Messias exerceria o sacerdócio e o reinado ao mesmo tempo, sem ter nenhum conflito nessas duas posições. E essa mercê significa as primícias, ou seja, os selados, nesse caso, são as primícias. Eles terão seus espíritos retirados para serem selados lá nas regiões celestes e depois voltarem para cá. Ou seja, realmente é um evento espiritual. Não quer dizer que eles serão selados fisicamente aqui na Terra, mas em espírito. Porque quem precisa ver esse selo é o mundo espiritual e não o terreno. O terreno precisa ouvir o que eles vão dizer. Mas, em Apocalipse 14, 4, menciona que os selados são primícias. E como já mencionei, o dia imediato ao sábado é o domingo, então eles seriam selados no dia 5 de abril de 2026. Lembra que em Apocalipse fala sobre um período de cerca de meia hora de silêncio? Seria esse período em que eles terão seus espíritos arrebatados, levados, né, no caso, para então serem selados. É como se fosse realmente uma eleição, né? Quem será escolhido. Então, como a gente já havia mencionado, o dia desse arrebatamento, como as pessoas conhecem assim, né, seria o dia 8 de abril de 2026. E esse seria o dia que soaria a primeira trombeta de Apocalipse, como está descrito em Apocalipse 12, 10, que é o dia da salvação, né? E o que que diz em Apocalipse 12, 17? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher e dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Realmente eles perderão suas posições nas regiões celestes, e como lá ficará deserto, é para lá que a mulher será transportada. Então, nesse caminho, né, vai ter essa espécie de cruzamento, né, em que a serpente vai perceber, vai ver a igreja sendo levada e vai tentar fazer algo. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Sendo que essa terra mencionada aqui é uma referência aos que foram comprados da terra.
em Apocalipse 14, versículo 3, está falando ali dos selados. Eles também são os restantes da descendência da mulher, da igreja. Ela foi levada e agora Satanás vai pelejar contra o restante de sua descendência. Então, quando Satanás perder a sua posição nas regiões celestes e se ver, né, atirado aqui na terra, será tocada a primeira trombeta. E aqueles que ouvirem, no caso, né, espiritualmente falando, terão seus espíritos tirados. O anjo ceifador passará a sua foice, como está escrito em Apocalipse 14:16. E os espíritos daqueles que nasceram de novo é o que serão removidos. E será dado a essas pessoas as duas asas da grande águia para subirem, porque tem pouca força, como está em Apocalipse 3:8. E os quatro anjos de Apocalipse 4:1, que também está em Zacarias 6:1 a 8, que são os anjos que recolhem essas almas, né, esses espíritos, eles recolherão e manterão seguro os quatro ventos da terra. E vento em hebraico é a mesma palavra para espírito. Então, os espíritos dessas pessoas que são da terra, né, de todos os lugares. E vamos ver o que diz em Isaías 62:8 a 12. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aterrai, aterrai a estrada. Limpai-a das pedras. Arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Então vamos ver um pouco esses detalhes que eu deixei em outras cores aqui. Em amarelo, eu deixei: comerão e beberão nos átrios do meu santuário. O espírito dessas pessoas vão ser levadas a um local, nas regiões celestes. E será também esse átrio exterior, no caso dos gentios, né, aqueles que não são judeus. E aqueles que são judeus que creem no Messias, no átrio interior. E quando fala passai pelas portas, e está falando duas vezes, a gente viu em outros vídeos, sobre aqueles que estão entrando por um lado e outros que estão entrando por outro lado. E aqueles que entraram pelo sul, por exemplo, vão sair pelo norte. E os que estão entrando pelo norte vão sair pelo sul. Então tem pessoas que realmente estão chegando e tem pessoas que já estão saindo, no caso, né? Os selados estão voltando para cá, para a terra. E quando fala aterrai a estrada, quando diz que a terra ajudou a mulher e engoliu aquela espécie de rio arrojado pela serpente, está falando disso aqui também. A espécie de salvação será. E arvorai bandeira, quando eles perderem suas posições nas regiões celestes, é que vão arvorar essa bandeira e tocar a primeira trombeta. A trombeta serve de um instrumento para anunciar quem está longe. E por isso que começam a tocar as trombetas, porque Satanás e seus anjos perderam essas posições nas regiões celestes, onde eles tinham uma espécie de comunicação com a eternidade. Então, quando eles perdem isso, eles não têm mais nenhuma referência. Apesar de até naquele momento eles receberam autoridade para fazer certas coisas, apesar de já ter recebido essas autoridades, eles ainda não sabem em que momento vão poder executar. E aí a função da trombeta que entra. Quando toca a primeira trombeta, eles sabem o que eles podem fazer, até onde eles podem ir. Toca a segunda, continua. Terceira e assim por diante. Até tocar a sétima e última trombeta, onde o reino de fato passa a ser do Messias. E aí, logo em seguida, vem as taças e depois o dia da ira. E quando aqui em azul está falando sobre os remidos do Senhor, está falando sobre os selados. Em Apocalipse 14:4 fala que eles realmente são remidos, redimidos, né? E quem ainda está se perguntando, poxa, até agora eu aprendi que eram 7 anos, dividido em duas partes, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de grande tribulação. Então, vamos ver que isso aqui também se encaixa nessas contas. Isso tem a ver com as profecias conhecidas como as 7 semanas de Daniel, né? E quando fala semana, significa ano. Então, 7 semanas são 7 anos. E a gente vai ver dois números que tem no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 e 12. Eu precisei encurtar um pouco o texto para poder caber aqui. Haverá ainda 1.290 dias. Esse é o primeiro número. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. De um para o outro existe uma diferença de 45 dias. Mas esse é o segundo número. E como a gente viu lá no primeiro slide, o ano de 2030 menos 7 anos vai dar 2023. No calendário judaico, o ano de 2023 teve início em 26 de setembro de 2022. E esses seriam os primeiros 3 anos em oculto, né? Porque a gente não viu tanta diferença assim. Mas, se a gente pegar essa data, 26 de setembro de 2022, e somar 1.290 dias, vai dar o dia 8 de abril de 2026, que é o dia da travessia do Mar Vermelho, 21 de Nissan. E se a gente pegar essa mesma data, que seria o início das contagens, né? E somar 1.335 dias, vai dar em 23 de maio de 2026, que seria o primeiro dia após a outorga da Torá. O que é isso? É a festa de Pentecostes, onde Deus, lá no deserto, entrega as tábuas da lei na mão de Moisés, e seria nesses dias. Uns vão falar que seria 5 e 6, outros vão falar que foi no dia 7.
Mas, nesse caso, a gente está falando sobre o primeiro dia após a outorga, ou seja, seria o início do ministério dos selados. E aí, só uma situação hipotética, né? Se alguém que foi escolhido e foi selado, e também tem família, não sei, pode ser que sua esposa e filhos fiquem aqui como mortos, então eles terão 45 dias para velarem o corpo e ter esse momento de luto também. Mas continuando aqui, Sivan é o terceiro mês do calendário religioso dos judeus, porque existe essa diferença, né? O ano novo mesmo começa em setembro, mas esse é o ano cívico. Quando se trata do ano religioso, ele se tem início em Nissan, que geralmente acontece ali em março ou abril. Mas Sivan é o terceiro mês desse calendário religioso. E assim como é o terceiro dia, então o ministério dos selados, os 144 mil, poderia começar no dia 8 de Sivan, ou 7 de Sivan, né? Dia 23 de maio de 2026. Isso seria após essa festa de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. E esse dia, que a gente conhece no cristianismo como Pentecostes, esse dia ele é considerado como se fosse o noivado de Deus com Israel. Ou seja, quando ele entregou as tábuas da lei, é como se estivesse entregando a aliança, como uma promessa de noivado, né? Vai haver o casamento. Então ali foi o noivado. E a gente vê que a bodas do cordeiro realmente é o casamento. E fazendo analogia com Êxodo 19 e o capítulo 20, quando os filhos de Israel acampam em frente ao Monte Sinai, onde lhes é dito que Deus os escolheu para serem a sua propriedade particular entre todos os povos, seu reino de sacerdotes e nação sagrada. E o povo responde: tudo que Deus falou, faremos. Ou seja, os selados cumprirão o que Deus lhes ordenou. Então eles estão ali também sendo feitos reino de sacerdotes aqui, na terra no caso, e também cumprirão tudo o que Deus ordenar, mesmo que isso custe a vida deles em algum momento. Agora vamos falar sobre a vindima e 10 dias anteriores a essa vindima. Como a gente também viu em outros vídeos, essa ceifa, porque em Apocalipse 14 vai falar sobre a ceifa e também sobre a vindima. São momentos diferentes, propósitos diferentes. A ceifa seria a retirada da igreja, aquela que crê que Jesus é o Messias, e a vindima, depois, dentro desse período da grande tribulação, os judeus que se converterem e crerem que Jesus é o Messias, também haverá essa mesma coisa acontecendo, só que agora com os judeus que passaram a crer. E logo depois disso vem a ira de Deus, o dia da ira de Deus. Em Apocalipse 14, 19, diz assim: então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então vamos pegar aquela mesma data de agora, 8 de abril de 2026, que é o dia da travessia, né, da Seif, e somar 1260 dias. Mesmo que a gente não esteja falando agora, nesse momento, das duas testemunhas, vamos pegar esse número de 1260 dias e somar essa data de 8 de abril. Vai chegar em 19 de setembro de 2029. Seria 10 de Tishrei. O que é esse dia? É o dia do perdão, em Yom Kippur. Olha só como é que as datas estão se conectando. Então esse seria o dia da vindima. Mas se retrairmos 10 dias dessa data, seria o início do ano 2030 no calendário judaico, 9 de setembro de 2029. E o que fala em Apocalipse 2:10? Não temos as coisas que tens de sofrer, isso falando para os selados. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, ou seja, não todos, mas alguns, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, 10 dias antes vai ter uma espécie de provação, não para todos, mas para alguns. E fazendo analogia com Daniel, capítulo 1, versículo 12, quando ele é levado cativo, e teoricamente eles seriam obrigados a comer os manjares do rei, o que Daniel fala? Prova os seus servos por 10 dias. E a mesma coisa está acontecendo lá em Apocalipse, por 10 dias eles serão provados também. E essa aprovação de 10 dias pode corresponder a 1440 dias. Essa conta eu acabei não deixando aqui nesse vídeo, mas existe também uma relação um com outra. E também fazendo analogia com Ezequiel 45, 18 ao versículo 20, pode ser que uns, nesse primeiro dia do ano, no caso, seriam usados como uma espécie de sacrifício, e outros no sétimo dia, nesse início de ano de 2030, no calendário judaico, e vai ser em 9 de setembro de 2029. É só uma analogia, mas vamos seguir aqui o estudo. Outra coisa sobre a vindima. Os judeus eles são comparados com as uvas. Em Oséias 9, 10 a 11, diz assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor, e se congregaram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, se tornaram iguais àqueles demônios, né? Eles caíram em idolatria e se assemelharam a esses demônios caídos, né? Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. A gente já viu esse versículo em outros vídeos sobre o arrebatamento. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Será realmente um momento diferente aqui, extraordinário também. Amós 5, versículo 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. E o que isso começa a dizer? E se os judeus, se arrependendo, se voltarem para Deus e voltarem ao juízo de Deus e fazerem aquilo que ele está falando, talvez o Senhor se compadeça deles. Só que isso foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Esse talvez agora se torna uma certeza que haverá a vindima. Deus vai se compadecer. Em Sofonias 2:3 vai especificar ainda mais. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, e cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez
sejais poupados no dia da ira do Senhor. E o que que isso quer dizer? Haverá o dia da ira, e um pouco antes, período anterior, haverá essa vindima em que eles serão poupados, aqueles que fizerem aquilo que está escrito aqui. Em Jeremias 15:19 e também no versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. A gente viu isso lá em Apocalipse, sobre a visão dos glorificados que estarão de pé diante do Senhor. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. A gente vai ver que haverá uma espécie de vale em que terão que decidir se creem ou não no Messias. Esse vale está escrito em Joel, o vale da decisão. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Eu precisei cortar o versículo 20 aqui só para caber nesse slide, mas tudo isso aqui tem referência com esse dia da vindima, em que, se eles cumprirem o que Deus está falando, eles serão poupados também. Só que é uma espécie de salvação semelhante àquela da ceifa, em que o espírito é que é removido, o corpo fica aqui, o corpo vai ficar aqui. Então agora vamos falar sobre a ressurreição para a vergonha ou para a morte, né? Mas para a vergonha talvez faça mais sentido, como está em Daniel 12, versículo 2, né? Em Jeremias 49, versículo 1, diz assim: a respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade? E o seu povo habitou nas cidades dela. E o que que isso pode significar? Milcom é o nome de um deus, não sei se assim pronuncia, e Gade é uma das tribos de Israel. Então, o que que aconteceu? Salomão fez o povo transgredir ao construir um altar a Deus, a esse deus Milcom, é um deus amonita. O significado no nome Milcom e Moloque estão relacionados à raiz hebraica para rei, indicando seu papel como um deus poderoso ou como se fosse um rei dos deuses, mas um D minúsculo, né? E eu fiz a analogia a Apocalipse 9:11, onde a estrela, chamada Absinto, ela abre o poço do abismo, porque ela recebeu essa autoridade, né? Então ela abre o poço do abismo, libertando Abaddon e o inferno, né? E esse evento é a consequência relacionada à abertura do quarto selo, escrita em Apocalipse 6:7 a 8, porque lá fala sobre o quarto cavaleiro, em que a morte e o inferno vai seguir esse cavaleiro, né? Ou seja, vai abrir o poço do abismo e essas pessoas mortas vão ressuscitar, mas para a vergonha. E é dessas pessoas em que a morte fugirá delas durante 5 meses. E voltando a essas contas, tendo o arrebatamento, a primeira ceifa, né? Em 8 de abril de 2026, que é 21 de Nissan, o dia da travessia, somando a essa data 1.290 dias, vai dar em 19 de outubro de 2029, que seria o dia da ressurreição para a vergonha, né, para a morte, que é o dia 10 de Reshivã. Esse dia 10 de Reshivã é o dia do nascimento do sétimo filho de Jacó, que é Gad. E como a gente viu aqui nesse versículo de Jeremias, herdou Milcom a Gad, ou seja, se contaminaram com esse Deus, né, e gerou isso, né. E olha outra curiosidade sobre 10 de Reshivã. Deus anunciou a Noé 7 dias antes do dilúvio começar, ou seja, o dilúvio ia começar no dia 17 de Reshivã. Dia 10 de Reshivã, Deus anuncia a Noé: entra na arca porque a chuva vai começar. Em Gênesis 7:4 a gente vê isso. Uma outra curiosidade, que no dia 11 de Reshivã, ou seja, no dia seguinte, né, tem relação com o dia da morte de Raquel a dar à luz a Benjamim. A gente pode ver uma analogia com a tribo de Benjamim, uma analogia negativa, né, com Juízes capítulo 19 até o capítulo 21, em que o próprio povo de Israel teve que lutar contra a tribo de Benjamim em relação àquele evento que aconteceu, relacionado também a um levita. E agora olha só, eu ainda não mencionei, mas mesmo com tudo isso, com Satanás e seus anjos serem expulsos das regiões celestes e todos serem lançados aqui na terra, os abismos de baixo, os abismos de cima, todos eles serem abertos e todos esses demônios estarem todos aqui concentrados aqui na terra, o nível de opressão será imenso. Porém, ainda assim, 4 anjos só serão soltos na sexta trombeta. E eles são terríveis. E eles também têm analogia com aqueles 4 animais da visão do profeta Daniel, em que o quarto é terrível. Então, olha só como a palavra de Deus ela é perfeita. Ela tem uma profecia sendo cumprida com os povos aqui na terra, com os reinos, né? Mas também tem a ver com esses 4 últimos anjos, que serão soltos também. E eles farão algo que nenhum outro demônio ainda fez, uma forma de interferir no livre-arbítrio. E vamos ver o porquê desse tipo de interpretação que eu estou falando. Em Gênesis 12, versículo 4, Abrão, como era conhecido ainda, antes de se tornar Abraão, ele tinha 75 anos quando ele saiu da terra de Harã. Ou seja, Deus chamou ele quando ele tinha 75 anos. E como Abraão, ele é conhecido, né, como o pai da fé, é como se ele tivesse uma relação, uma analogia com a fé. Então, se a gente pegar a data 8 de abril de 2026 e somar 1.335 dias, vai dar em 3 de dezembro de 2029. Nessa data, o poder do povo santo seria destruído. E se a gente pegar aquela penúltima data que a gente falou, 19 de setembro de 2029, e somar 75 dias, 75 pegando essa mesma idade de Abraão quando ele saiu daquela terra, vai dar também nessa data de 3 de dezembro de 2029. E Abraão tendo essa relação com a fé. E olha o que diz em Daniel 9:27. Ele firmará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Sendo que em Apocalipse 17, versículo 8, falando sobre esses 4 que ainda vão surgir, diz que a besta que vistes era e não é, ou seja, ela já existiu aqui nesse plano, né? Esses 4 anjos foram aprisionados, né? Até aquele momento e hora certa, ou seja, a besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa mesma destruição determinada para ser derramada sobre ele. Como eles irão infringir uma lei direta de Deus, eles nem serão presos no inferno, eles serão diretamente lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Ou seja, eles deixarão de existir. Então não haverá mais nada a se fazer em relação a eles. E o que em Lucas 18:8 Jesus fala? Digo-vos que, de peça, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, por que Jesus está questionando isso? Eu sei que ao longo do tempo, ao longo de muitos anos, a gente teve essa interpretação que a fé de muitos iriam esfriar, muitos iriam apostatar da fé. Tudo isso é verdade, mas se tratando ali do Apocalipse, dentro daqueles 3 anos e meio da grande tribulação, algum evento vai acontecer relacionado àqueles 4 últimos demônios que vão ser libertos, em que eles terão influência sobre essa fé, né. Imagina que no nosso corpo, na nossa mente, vou falar aqui até o que é mais conhecido como glândula pineal, ali existe uma conexão com o espiritual, e ali talvez eles têm o poder de fazer alguma coisa que nos desconecte com a fé. Ou seja, imagina que a gente possa ouvir a Deus, receber instruções de Deus para cumprir, né, para poder sobreviver, para poder fazer algumas coisas, e aí de repente não tem mais comunicação nenhuma. É como se a gente ficasse surdo espiritualmente. Mas, fazendo uma outra analogia, imagina que a gente, quando criança, né, a gente começa a aprender a andar, depois aprende a correr, aí chega na fase adulta, já sabe andar, já sabe correr, já sabe fazer várias coisas. Aí de repente você perde o sentido da visão. Você não vai deixar de andar porque você perdeu a visão. Você vai andar um pouco mais fraco, mais inseguro, mas você aprendeu o caminho, você sabe como é que é. Você sabe como é andar. Então aqueles que realmente viveram com Deus em fé, de fé em fé, né, andaram e conheceram a Deus, não vão deixar de conhecer por conta disso. Vai ser muito mais difícil permanecer. Por isso que na profecia de Daniel, bem-aventurado aquele que chega e aquele que espera até 1335 dias. Porque algum outro evento, depois eu vou mostrar uma outra conta, porque tem relação com o dia da ressurreição. Então, haverá um período de tempo em que as pessoas, os selados no caso, não vão ter comunicação nenhuma com o celestial. E é por isso que Jesus, vez após vez, fala ao vencedor, farei isso, farei aquilo. Se você permanecer até o fim. Então, vai ser extremamente difícil, de uma forma que a gente nunca viu. O mundo inteiro não viu. Porque o próprio Jesus havia falado que esse tempo de tribulação vai ser tão grande que desde quando Deus criou o mundo ainda não houve. E olha que já passou o dilúvio nessa terra, né? E nem mesmo naquele período aconteceu essas coisas que estão para acontecer. Então vai ser realmente muito desafiador você não só aceitar esse chamado, mas ver pessoas fazendo sinais e prodígios que não são de Deus, mas estão acontecendo com o objetivo de enganar, porque a verdadeira igreja de Deus são 7. Mas se você vê aqui nas profecias de Apocalipse, aqui no capítulo 17 mesmo, vai falar sobre essa besta que tem 7 cabeças, ou seja, eles vão se parecer com a verdadeira igreja, vão fazer sinais, vão fazer prodígios, talvez para tentar enganar até mesmo os eleitos. Vão tentar, não está dizendo que vão conseguir, mas vai ser muito próximo. A gente pode talvez olhar para algumas coisas que vão acontecer, poxa, esse irmão deve ser de Deus, né? Mas faz parte de mais um engano. E agora muito mais poderoso. Lembrando que a concentração de demônios que vai haver aqui nunca houve desde o tempo de Noé. E uma curiosidade que nesse dia 3 de dezembro de 2029 seria o dia 26 de Kislev. A chuva do dilúvio ela cessou no dia 27 de Kislev. Imagina só esse poder dos santos terminando até esse período, no dia 27 de Kislev. Lembrando que em 25 de Kislev, uma curiosidade é que esse foi o dia que Caim matou Abel, dia 25 de Kislev. E também foi o dia em que os utensílios do tabernáculo foram concluídos e celebraram a festa de Hanukkah, a festa da dedicação como é conhecida na Bíblia, né? Em Daniel 5, versículo 2 a 3, quando fala sobre aquele episódio em que o rei, filho de Nabucodonosor, ele pega os utensílios que eram do grande templo e pede para trazer na sua presença para ele, as suas mulheres e suas concubinas tomarem vinho naquelas coisas preciosas, sagradas, ou seja, profanarem. E eu estou fazendo aqui uma analogia com esse evento, porque os selados são como se fossem esses utensílios sagrados do tabernáculo divino. E eles são trazidos à presença do rei para serem profanados, no caso, né? Dá para perceber uma analogia com esse evento também. E agora, falando mais especificamente sobre as duas testemunhas, em Apocalipse 11, versículo 11 e 12, diz assim: Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles os que viram sobreveio grande medo. Ou seja, parece que esse evento nem todos presenciaram, né? E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui.
e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos, aí sim, muitos estão contemplando, né, sendo que as 2 testemunhas e esse ministério dos selados, né, poderia ter início no dia 22 de maio de 2026. Isso é uma variação de um dia, né, daquilo que eu já tinha falado, dia 23 de maio ou 22 de maio. Se você pegar essa data e somar 1260 dias, vai dar em 2 de novembro de 2029, que é 24 de Estivã. Nesse dia seria a morte das 2 testemunhas, e eles ficariam mortos por 3 dias e meio. Então se você pegar essa data e somar mais 3 dias e meio, vai dar 5 de novembro de 2029. Nesse dia, é o dia 27 de Reshivã. A curiosidade que tem sobre essa data é que, nessa data, Deus deu a ordem a Noé, a sua família e aos animais para saírem da arca e repovoarem a terra. Em Gênesis 8, 14 e 19. É uma analogia com essa voz que as 2 testemunhas ouvirão e subirão para os céus. Ou seja, estão deixando este local, né, como se fosse a arca aqui, né. E fazendo também analogia com 2 Crônicas 14, 1 a 8, sobre os 10 anos de paz, existe algo curioso nesse mês de Sivan, porque Sivan é o mês da revelação de Deus e a entrega da Torá, no sexto dia, e também tem relação com o sexto dia da criação de Deus. E esse sexto dia é 50 dias depois da Páscoa. E olha só uma outra curiosidade. O deserto era chamado de Sim, no hebraico bem antigo, lá na época de Moisés. Quando os judeus receberam os 10 mandamentos, a letra Iud, que equivale ao número 10, ela foi adicionada, mudando a palavra de Sim para Sinai. Eles receberam a lei de Deus no monte que era Sim. Esse monte ficava no deserto, e quando eles receberam a lei, mudou para Sinai. Ou seja, eles receberam a lei ali no deserto. E de forma semelhante, o mês de Sivan, ele tem um valor numérico de 126. Sivan tem um valor numérico de 126. Cada letra hebraica tem um valor numérico relacionado. A palavra Sivan equivale ao número 126. Então, multiplicando 126 por 10, vai dar exatamente o número de dias de ministério das 2 testemunhas, 1260 dias. O que isso pode nos mostrar? Que o início do ministério dessas 2 testemunhas vai ser no mês de Sivan, que em 2026 vai estar ali no mês de maio. Esse número de dias de 1260 a gente vê em Apocalipse 11, versículo 3. Então o início dessa contagem será no mês de Sivan. Outra curiosidade é que 126 equivale no hebraico à palavra Anav, que quer dizer pessoa humilde. E o que diz lá em Apocalipse? Que as 2 testemunhas irão vestir panos de saco, ou seja, de forma humilde elas vão estar pregando, né? E um pouco mais sobre o mês de Sivan. 6 de Sivan faz alusão ao sexto dia de criação, também tem relação com a tribo de Zebulon, lembrando que cada mês judaico tem uma relação com uma das tribos, ou seja, 12 meses, 12 tribos, e o mês de Sivan tem relação com a tribo de Zebulon, e Zebulon significa residência permanente, que é uma referência ao templo sagrado. E o versículo também associado ao mês de Sivan é Êxodo 26, 19 a 20, referente à construção do tabernáculo durante o tempo no deserto, trazendo a presença de Deus ao povo, e a função das 2 testemunhas, trazer a presença de Deus ao povo, para tentar pregar nesse último momento. E Zebulon é uma tribo envolvida em atividades marítimas e que auxilia no sustento da tribo de Issacar. E a tribo de Issacar são os eruditos da Torá. A gente pode ver isso em Gênesis 49, 13, Deuteronômio 33, 18, 1 Crônicas 12 a 32. E esses eruditos da Torá, que é a tribo de Issacar, também conhecem tempos e épocas. E a bandeira relacionada à tribo de Zebulon é uma bandeira branca com um navio como um emblema. E um sentido relacionado ao mês de Sivan é a capacidade de andar. Andar é a capacidade do homem associada ao mês de Sivan. Em Salmo 84, versículo 7, diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Essa associação que tem com essa tribo de Zebulon e também essa capacidade do ser humano de andar. E agora também parece ter a ver também com essas 2 testemunhas que vão de força em força e aparecem diante de Deus em Sião, nas regiões celestes, né? Salmo 107, versículo 23 a 24. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico da imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Lembra que aqui o abismo será aberto, que todos os demônios vão estar aqui, e tendo essa analogia com a tribo de Zebulon, essas 2 testemunhas também são comparadas a esses navios aqui, né? E que esses sim veem as obras do Senhor e as suas maravilhas. E olha só esses outros 2 versículos de Provérbios. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas os que pervertem os seus caminhos será conhecido. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Assim também, aqueles que vão estar aqui servindo a Deus. O coração do homem pode fazer muitas coisas, mas o Senhor é que vai estar guiando essas pessoas. E mais uma outra curiosidade relacionada ao mês de Sivan, ele é o terceiro mês do calendário judaico, e está conectado ao terceiro dos atributos divinos, que é a misericórdia. Como a gente já viu em outro vídeo, a justiça de Deus, na verdade, faria com que, ao chegar o tempo da salvação, nada restaria nessa terra, nem nos abismos. Tudo seria destruído. Mas Deus está dando mais um tempo extraordinário, de 3 anos e meio, para que as pessoas se arrependam, mudem seu caminho. Então, isso é mais uma evidência do atributo da misericórdia de Deus. E voltando aqui às contas agora, pegando o dia 23 de maio de 2026 como referência, já que é o início do ministério dos selados,
o primeiro dia após a outorga da Torá, e somando a essa data 1290 dias, vai dar 3 de dezembro de 2029, o dia da destruição do poder do povo santo, que é o dia 26 de Kislev. Lembrando que a chuva do dilúvio ela cessou no dia 27 de Kislev. Então parece ter uma relação um com outra ali, né. E como a profecia de Daniel fala: "Bem-aventurado aquele que chega e espera os 1335 dias", se a gente pegar essa data, dia 23 de maio de 2026, e somar 1335 dias, vai dar o dia 17 de janeiro de 2030. Esse dia é um dia antes do Ano Novo das Árvores. A gente não conhece tanto assim, mas tem na cultura judaica. E como nós também somos comparados a árvores, então esse dia 17 seria o último dia ordinário do aquilo que a gente conhece, do mundo que a gente conhece. Então a ressurreição seria no Ano Novo das Árvores. Nesse dia seria a sétima trombeta, o início do reino do Messias no dia 18 de janeiro de 2030. E como será a sétima trombeta, logo em seguida vêm as taças, que será a paga, a retribuição de tudo aquilo que os anticristos e as bestas e seus adoradores, o que eles fizeram. Eles vão receber a paga disso. E agora, tratando a ressurreição como sendo essa outra ceifa, né? Em João 4, 31 a 38, mas aqui eu destaquei somente o versículo 35 para caber. Jesus está dizendo: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Então aqui Jesus está dando um número aqui, 4 meses. E 4 vezes 30. E 30 é um mês bíblico, né? Vai dar 120 dias. Se a gente pegar o dia da vindima, né? 10 de Tishrei, o dia do perdão, de 19 de setembro de 2029, e somar 120 dias, também vai dar o dia 17 de janeiro de 2030, que é o último dia ordinário, né? Que é 14 de Shevat. E olha só a comparação também que eu fiz. Assim como o dia começa no crepúsculo, né? Por volta das 18 horas, o último dia ordinário, para então se iniciar o terceiro dia, que seria o milênio sabático judaico, se a gente fazer essa comparação matemática, se 18 horas corresponde a 75% de 24 horas, ou seja, de um dia, 75% de 12 meses corresponde a 9 meses. E por que disso? Porque alguns poderiam achar assim, não, o milênio sabático ele teria início no ano 6001, ou seja, 6.000 completos. A partir do ano 6001 se dá início ao milênio sabático judaico. Então, se a gente pegar setembro de 2030 e subtrair 9 meses, vai dar em janeiro, ou seja, 75% de 12 meses. É a mesma analogia que eu estou fazendo com o dia judaico, porque no nosso calendário começa de um jeito, mas no calendário judaico é de outra forma. Então, esse último dia ordinário seria em janeiro de 2030, no nosso calendário. E agora, se a gente pegar a data que a gente viu sobre o dia da ressurreição para a vergonha, né, para a morte, 19 de outubro de 2029, e somar 90 dias, por que 90 dias? 3 vezes 30 vai dar 90. Em Amós 4, 7 a 8, diz assim: Além disso, retiro de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus deu um período ali para que eles pudessem se arrepender, e ainda assim vai ter uma parte que não vai se arrepender. Mesmo sofrendo na carne, ainda vai ter essa resistência. E como ele está falando de 3 meses, então 3 vezes 30 vai dar 90 dias. Se a gente pegar essa data e somar 90 dias, também vai dar dia 17 de 1 de 2030, o último dia desse mundo como conhecemos ainda, né. E eu tô fazendo essas contas diferentes aqui para mostrar que as datas batem, né. Poderia tentar mostrar de uma outra forma, de um calendário contínuo, mas não sei como caberia aqui. Então tô fazendo de forma separada para explicar ponto a ponto, e depois vou fazer um resumo de todas essas datas. E aí, olha outra coisa curiosa relacionada também ao abismo, né. Em Gênesis 8, 2 a 3, diz assim: Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. A chuva do dilúvio durou 150 dias, e elas escoaram, né, minguaram também do mesmo período de tempo, 150 dias. Então, se a gente pegar essa data, 19 de outubro de 2029, e somar 150 dias, também tem relação com os 5 meses que a gente vai ver aqui, vai dar essa data de 18 de março de 2030, que seria o dia da ira do Senhor, e vai cair em 14 de Adar, que é a festa de Purim, que é o livramento dos judeus. Em Apocalipse 9, 5 a 6 diz assim: Foi-lhe também dado que não os matassem, ou seja, os abismos foram abertos, e aqueles seres que saíram de lá, do abismo, eles vão causar um dano, porém não para matar, para causar um dano. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, que é o mesmo período de tempo que essas águas do dilúvio foram minguando, né? 5 vezes 30, 150. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, tem a ver com essa ressurreição para a vergonha, porque eles vão tentar morrer,
Eles já passaram por isso antes, né, vão tentar morrer, mas não vão conseguir, porque eles fizeram parte de uma ressurreição. Porém uma ressurreição para a vergonha, eles vão sofrer. Por isso aquela ressurreição para a vergonha, eles vão sofrer aqui em carne, o que eles deveriam ter sofrido antes de morrer, porque já viu pessoas que parece que fizeram tanta maldade, mas não sofreram o que deveriam ter sofrido aqui na terra? Eles vão voltar para sofrer essa vergonha, né. E não somente isso, mas quando tocar a última trombeta e depois desse dia da ira, Deus restaurar Israel e houver essa reconciliação com os judeus serão feito um povo diferente agora. Por 2 dias divinos, ou seja, 2000 anos, eles rejeitaram Jesus como Messias. E eles terão um dia divino, 1000 anos, para servirem com excelência, ou seja, cumprirem o seu chamado. E agora, todos os povos, ou seja, que fizeram parte dessa ressurreição para a vergonha, vão ter que ter essa humildade de chegar até os judeus e falar: "A gente sabe que o Senhor está com vocês, nos ensine o caminho do Senhor". E vão ter que cumprir certas coisas, vão ter que aprender a servir a Deus. E mesmo tendo profecias em que, mesmo o justo ensinando a prática da justiça, muitos não vão aprender. E é por isso que Satanás ficará preso por 1000 anos. Porque se mesmo em 1000 anos, sem a interferência do diabo, não aprenderem a servir a Deus, então não tem mais nenhuma reparação para eles. Vão ter que sofrer a segunda morte, que é o fim da existência. E é por isso também que convém que, mesmo depois de 1000 anos, Satanás seja solto para provar novamente essas pessoas. E como já está profetizado, muitos vão cair e vão se tornar parte do exército de Satanás contra o povo santo. E vão perder também. E olha essa relação de Jeremias 15, versículo 20, com esse livramento que Deus fará aos judeus em Purim de 2030. Eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. E também tem a ver com a eleição de Isaías 14:1, em que diz que os judeus eles foram eleitos, mas ainda seriam eleitos. Ainda Israel será eleita. Ou seja, haverá essa reconciliação, e aí sim eles vão cumprir o papel que eles foram chamados por Deus. E agora de forma excelente, sem errar. Agora, se a gente for analisar as datas, regredindo a partir dessa data do dia da ira de Deus. Todas essas datas aqui vai estar relacionada com essa primeira data em azul, que é o dia 18 de março de 2030, que é o dia da ira, que é a festa de Purim do ano de 2030, 14 de Adar. Se a gente pegar essa data e subtrair 60 dias, naquela comparação que eu fiz com as medidas de Apocalipse 6:6, correspondendo a 40 haces, sendo que o período da grande tribulação, que é o período das dores de parto, são 42 meses. Então, se a gente pegar 42 meses e subtrair 40, vai sobrar 2 meses. 2 meses de 30 dias vai dar 60 dias. Esse é o motivo desses 60 dias que eu coloquei aqui. 18 de março de 2030 menos 60 dias vai dar esse dia que seria da ressurreição, que é o ano novo das árvores, 15 de Shevat, que é a sétima trombeta e o início do reino do Messias. Se a gente pegar essa mesma data de Purim de 2030, menos 180 dias, e esses 180 dias fazendo analogia com Esther 1, 3 a 5, vai dar a data de 19 de setembro de 2029, que é o dia da vindima. O dia 10 de Tishrei, que é o dia do perdão, Yom Kippur. Novamente, se a gente pegar Purim de 2030, menos 1440 dias, vai dar o dia 8 de abril de 2026. E o que que esse número significa? Seria o período total dessa grande tribulação, total, de tudo mesmo. E que esse número, 1440 dias, também é 1260 dias mais aqueles 180 dias. Vai dar essa soma. Uma outra forma de calcular, o número de selados é 1444.000 selados, dividido por 100, vai dar também esse número de dias. Em Daniel 12, versículo 7, quando o anjo está falando para ele sobre as últimas visões que ele teve, o anjo ele levanta as mãos e jura que aquelas coisas vão se cumprir depois de 3 anos e meio. Ou seja, haverá alguma coisa ainda depois. Não é apenas 3 anos e meio, é um pouco mais. Porém, como interpretaram que seriam 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, acharam que aquelas coisas que o anjo estava falando seria depois dos primeiros 3 anos e meio. Mas não, é 3 anos e meio mais um pedaço ainda. O que que isso quer dizer? Que seria o total de 4 anos. 1440 dias dá um período total de 4 anos. E o que que isso também quer dizer? Que Deus está concedendo ao diabo 3 anos e meio, isso inclui os 4 cavaleiros do Apocalipse, as bestas e os últimos 4 anos, para tentar agir como Messias e tentar enganar. Então Deus está dando a ele 3 anos e meio para eles fazerem aquilo que Deus está permitindo, mesmo tendo um período de tempo em que eles vão poder fazer o que eles quiserem. E claro, eles vão fazer, mas também vão receber a retribuição disso, né, a paga. E essa retribuição, essa paga vai ter a duração de 6 meses. Então, vai totalizar 4 anos. 3 anos e meio, Deus concedendo ao diabo para ele fazer o que querem, e depois esses últimos, eles vão estar recebendo a retribuição disso. E em Amós 5:3 diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. E por que que eu trouxe esse versículo aqui? Porque quando a gente pega o número de 144.000 selados e divide por 100,
também vai dar o número total desses dias, 1440 dias. Continuando nessa regressão, tendo a data de Purim de 2030 como referência. Em Apocalipse 17, eu peguei um pedaço desses 2 versículos 8 e também versículo 12 para poder caber aqui. Tá falando: "A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição". Tá falando sobre esses últimos 4 demônios que vão ser libertos, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. A gente vai ver do que se trata essa 1 hora, de qual é o período de tempo, né. E lembrando que, sobre aquele vídeo que a gente fez sobre a abreviação do tempo, sendo essa abreviação de tempo em 210 anos, agora convertendo para 210 dias, e também em 2 partes, 105 dias mais 105 dias. Então, se a gente pegar Purim de 2030 menos 105 dias, essa primeira parte, nesse período de tempo seria o período em que Deus derramaria as 7 taças da ira dele, da cólera de Deus. E se a gente subtrair esse Purim de 2030 menos 105 dias, vai dar a data também de 3 de dezembro de 2029, que é o dia do poder da destruição dos santos. Se a gente pegar Purim de 2030 menos 191, e da onde que saiu 191? De Daniel 8, 13 a 27. Só que ele precisa fazer uma conta. Ali está falando de 2.300 tardes e manhãs. Porém, como a gente já viu também em outros vídeos sobre as 8 alianças que Deus fez com o homem, então se a gente pegar 2.300 e subtrair por 8 e dividir esse montante por 12, comparado em anos, né, mas aqui vai ser em dias, vai dar um número de 191 dias. Então se a gente pegar aquela data da dia da ira menos 191 dias, o que que isso quer dizer naquele contexto que Daniel está falando? Sobre a hora da noite. Ou seja, isso também tem relação com Oséias 5, versículo 7. Já vai falar logo em seguida. O que que isso quer dizer? No calendário judaico do ano 2030, ele se inicia em 9 de setembro de 2029. Essa hora da noite que o profeta Daniel está falando, no capítulo 8, ele teria início no dia 8 de setembro de 2029. Ou seja, a partir dali, aqueles últimos 4 anjos que serão libertos poderão fazer o que pretendem fazer, sem pedir mais alguma anuência de Deus, porque o próprio Deus está permitindo que eles façam o que já tem incutido no coração para fazer. E o que que diz em Oséias 5:7? Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá as suas porções. E o que que isso quer dizer? A gente não percebe isso porque o nosso calendário é diferente do judaico. Mas todo início do mês judaico, o primeiro dia do mês judaico, é lua nova, porque é uma mistura de calendário lunar com solar. Então todo início do mês judaico é festa de lua nova. E geralmente no dia 15 do mês judaico é lua cheia. E o que que isso quer dizer em tudo isso? Essa profecia de Oséias 5:7 poderá ser cumprida no dia 9 de setembro de 2029, porque essa hora da noite será dado início no dia anterior, no dia 8 do 9 de 2029. E essa data 8 do 9 de 2029, ela é o último dia do mês de Elul. Então, a partir dali que começa essa hora da noite que o profeta está falando. E agora se a gente pegar a data de Purim de 2030 menos 210 dias, vai dar 20 de agosto de 2029. E esse dia cai em 10 de Elul. O que aconteceu historicamente nessa data? Foi o dia que Noé soltou o corvo da arca. Isso está descrito em Gênesis 8, 6 a 7. Pela história, passou um tempo e depois Noé soltou a pomba, né? Mas primeiro soltou o corvo, em 10 de Elul. Então esse poderia ser o dia em que esses últimos 4 anjos serão soltos, que seria ele representado pelo assolador, descrito em Daniel 9:27, e que também está em Apocalipse 9, 13 a 15. E olha só, se a gente pegar esse número 105 e dividir por 7 vai dar 15. Então as 7 taças, elas poderiam cair, né, elas poderiam acontecer no intervalo de 14 ou 15 dias. Imagina, em 105 dias, aquelas 7 taças descritas em Apocalipse caírem em um intervalo de 14 ou 15 dias. E quando a gente pega esse, de novo, aquele 100 do slide anterior, multiplica por 24, que seria o dia, né, ou seja, 24 horas, quando fala que a Grande Babilônia ela cairá em apenas 1 hora, poderia ser nesse período de tempo, em que vai ter essas 7 taças caindo nesse período de dias, né, 105 dias, em um intervalo de 14 a 15 dias. E isso está descrito em Apocalipse 18, versículo 10, 17 e 19, sobre essa 1 hora, né. E fazendo uma outra analogia com esses números, 105 menos 100 vai dar 5 horas. E 14 vezes 7 vai dar 98, como se fosse 98 dias, né. Então 105 menos 98 vai dar 7. É como se esse dia da ira, em Purim, de 2030, se iniciasse nesse intervalo de 5 a 7 da manhã daquele dia. Esse livramento dos judeus que estiverem aqui. Porque, como o diabo até aquele momento não conseguiu enganar Israel para deixar de existir perante Deus, então eles e muitos povos, praticamente todos, vão se reunir em Armagedon, naquele local, que antigamente era conhecido como Megido, para tentar aniquilar Israel. E ali haverá esse livramento de Deus, o próprio Messias descendo para poder fazer esse livramento.
E aqui vai ser o resumo dessas datas. E no próximo slide eu vou fazer o resumo dos resumos. Então, a primeira data, 1º de abril de 2026, olha só, o dia da mentira, né? Sendo a Páscoa judaica, seria o início da libertação das regiões celestes, culminando no dia 8 de abril de 2026, que é o mesmo dia da travessia, ou seja, seria o dia da salvação em que a igreja teria o espírito dela tirado aqui dessa terra. Em 23 de maio de 2026, o início do ministério dos selados, em 7 de Sivan. No dia 20 de agosto de 2029, os últimos 4 anjos, ou seja, demônios, sendo libertos para destruírem, sendo eles o Assolador. No dia 8 de setembro de 2029, sendo o início dessa hora da noite, o início da festa de lua nova em 9/9 de 2029, de Oséias 5:7. 19 de setembro de 2029, a vindima. 19 de outubro de 2029, a ressurreição para a vergonha, morte. Dia 2 de novembro de 2029, a morte das duas testemunhas. E em 5 de novembro de 2029, a ressurreição dessas duas testemunhas. Dia 3 de dezembro de 2029, a destruição do povo santo. Em 17 de janeiro de 2030, o último dia desse mundo como conhecemos. E dia 18 de janeiro de 2030, a ressurreição para a vida. E aí sim, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e encontrarão o Messias nos ares. E no dia 18 de março de 2030, o dia da ira do Senhor e vingança do nosso Deus. Lembrando aqui nesse momento que isso aqui é um estudo para entendermos o Apocalipse, não se trata simplesmente de datas, mas para o entendimento. Não quer dizer que essas coisas vão acontecer exatamente nessas datas. Permita que Deus ministre em você essas coisas. E eu sei que, falando assim, está sendo muito corrido e seria necessário ver esse vídeo mais de uma vez para poder entender, para poder compreender o significado dessas coisas. Talvez rever também os outros vídeos, como os fundamentos bíblicos para o cálculo de Apocalipse, a abreviação do tempo, sobre os selados, sobre o arrebatamento, para que isso aqui tudo faça sentido. Então, eu sei que é complicado, eu sei que também é corrido, mas eu também estou tentando fazer com que o vídeo seja menos cansativo. É muita informação condensada, pouco tempo para explicar, mas essas explicações um pouco mais detalhadas também estão nesses outros vídeos. E agora, fazendo o resumo do resumo, quais seriam as 7 principais datas, né? Em 8 de abril de 2030 seria a travessia, esse arrebatamento da igreja, como chamamos, né, apesar de não ser como imaginam ser, né. E dia 23 de maio de 2026, o início ministerial dos selados. 8 de setembro de 2029, o início dessa hora da noite das trevas, né, o período mais sombrio de todos, porque nesse período de 3 anos e meio já vai ser um governo do anticristo. Nesse último período, então, vai ser ainda mais intenso. E olha que eu ainda nem falei de um evento que o anticristo irá fazer, mas isso eu vou deixar no próximo vídeo, em que ele vai fazer alguma coisa em que muitos vão deixar a Santa Aliança, como está profetizado em Daniel. Mas eu vou deixar isso para o calendário desses anticristos, né? Outra data, 19 de setembro de 2029, que seria o dia da vindima, semelhante à ceifa da igreja, agora dos judeus. 19 de outubro de 2029, a ressurreição para a vergonha. 18 de janeiro de 2030, a ressurreição agora para a vida. E agora sim, o início do governo do Messias, já começando logo em seguida as taças da cólera de Deus, para então chegar no dia da ira de Deus. E o dia 18 de março de 2030, o dia da ira e vingança do nosso Deus. E olha só, certas datas parecem estarem se repetindo, né, no nosso calendário, assim, pelo menos alguns números, né, igual 8 de abril, depois 8 de setembro, de anos diferentes, dia 19 de um mês, dia 19 de outro mês, dia 18 de um mês, dia 18 de outro mês. Mas o principal dessas datas são os significados dela no judaísmo. E claro, comparando com os eventos de Apocalipse, parece que está dando um sentido melhor para a direção dessas coisas. E eu tentei tirar esse foco do texto, capítulo por capítulo de Apocalipse, porque não foi escrito de uma forma exatamente em ordem. Não tem como entender Apocalipse somente lendo Apocalipse. Por isso que é bem-aventurado aquele que lê e entende, porque para entender ele vai ter que ler todos os outros profetas. E dali tirar certas interpretações, certas coisas que estão ali sendo representadas. São poucas representações no próprio livro de Apocalipse que vai dar explicação para o próprio livro. O restante vai estar nos profetas. A grande maior parte vai estar nos profetas. Por isso também que eu creio que mais bem-aventurado é aquele que lê e entende as profecias, porque vai ter que ler e entender todos os profetas. E com isso vai entender principalmente o evangelho. E entendendo o evangelho, que é o principal, o mais importante do que entender o próprio Apocalipse, para que possamos estar alinhados com Deus da forma que Ele quer, não é da forma que nós achamos, não é da forma que estão nos convencendo. A gente tem que apresentar todas essas questões diante de Deus e permitir que Ele ministre em nós. Então, os principais vídeos que já foram feitos, como o que é a igreja, a correção divina, sobre os dízimos, ofertas, os sábados, sobre a mensagem de arrependimento também de Apocalipse, tudo isso é muito mais importante do que simplesmente ver essas datas aqui de Apocalipse. Então, quem não viu ainda aqueles outros vídeos são muito mais importantes do que saber essas datas aqui. E mais importante de tudo é permitir que Deus ministre em você aquilo que você precisa aprender.
porque talvez existam verdades tão difíceis que você precisa ouvir, e se você ouvisse de algum outro ser humano, você teria ódio dessa pessoa, ou desistiria da fé. Mas se você ouvir do próprio Deus, aí cabe a você resistir ou não ao Espírito Santo, se render ou ser contra. Então no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre datas, porém agora sobre um calendário como se fosse dos anticristos. Quais datas que eles vão querer fazer certos sinais para parecer que estão cumprindo certas profecias para enganar, com o intuito de enganar. Até o próximo vídeo.